E eu quero te mostrar em alguns minutos como que você pode construir um demonstrativo de resultados que vai te ajudar nesse sentido, o famoso DRE. O DRE é usado por empresas no mundo inteiro para que possam saber o que está acontecendo na vida financeira. Organizações, corporações e multinacionais usam o DRE para poder acompanhar as finanças do seu dia a dia. Em alguns minutos eu vou te ensinar como que você pode fazer isso de uma maneira bem simplificada, bem prática e que vai te ajudar tremendamente para você controlar as suas finanças. O DRE funciona como um tipo de termômetro que me fala se eu estou indo bem ou não, se a minha saúde está boa ou não, financeiramente falando. O DRE nos dá condições de responder perguntas como, por exemplo, para onde está indo meu dinheiro ou onde está o resultado do meu trabalho. Eu trabalhei tão arduamente mês passado, mas não estou vendo os resultados. Ele quebra as despesas de tal maneira que você enxerga onde que seu dinheiro está indo e onde você pode melhorar para, por exemplo, aumentar a sua lucratividade. Nós vamos aprender, por exemplo, que existem situações em que vender mais não é a solução para o problema financeiro. Quanto mais eu vendo, dependendo das circunstâncias, mais dinheiro eu perco. Nós vamos aprender como detectar isso e como trabalhar essa questão. Mas para isso nós precisamos montar o DRE. Portanto, vamos lá, papel e lápis na mão, vamos começar. A grosso modo, o DRE é simplesmente uma conta de subtração. Você pega o seu faturamento para aquele período sendo considerado, você subtrai as despesas que você teve e o resultado é o seu lucro. A grosso modo, esse é o DRE. E essa última linha é a famosa bottom line, ou linha de resultado, ou última linha do seu demonstrativo de resultados. Mas a grande mágica do DRE é o fato de que nós quebramos essas despesas em categorias diferentes. Então, por exemplo, eu vou pegar as minhas despesas, ou quebrar esse valor em impostos, despesas variáveis, despesas fixas e gastos com pessoal. E os subtotais que eu vou obtendo, à medida que eu vou retirando essas despesas, é o que faz a mágica do DRE, é o que faz, ou me permite fazer uma análise do meu negócio e saber para onde que o dinheiro está indo. Então nós vamos trabalhar um exemplo aqui para nós entendermos como que isso pode ser construído. Vamos supor então que o seu faturamento mês passado foi de R$ 15.800 e você pagou R$ 630 de impostos relacionados às vendas que você fez. Isso daí então te dá um resultado de R$ 15.230 para essa operação. Isso daí é o chamado do seu lucro bruto, ou seja, é o lucro que você teve após deduzir impostos. O próximo passo é nós subtrairmos do lucro bruto as nossas despesas variáveis. O que são despesas variáveis? São aquelas que acontecem em função da minha produção e vendas. Por exemplo, se você fabrica pão de queijo, você precisa de comprar polvilho para fabricar o pão de queijo. E se no mês em questão você vender o dobro do pão de queijo, que você geralmente vende, você vai ter que comprar o dobro do polvilho também. Por esse motivo, a despesa com a compra do polvilho é chamada de despesa variável porque ela varia de acordo com a sua produção. Então, subtraindo 4.130, que é o total das nossas despesas variáveis, do lucro bruto, o resultado, 11.100, é chamado agora de lucro operacional. O lucro operacional é extremamente importante ser conhecido, porque é ele que vai dizer se a nossa operação é lucrativa ou não. Mas no final desse vídeo eu vou te mostrar como que nós podemos usar esse valor para fazer uma análise da nossa situação financeira. O próximo passo é nós subtrairmos as nossas despesas fixas do nosso lucro operacional. Lembrando que despesas fixas são aquelas que acontecem independente de produção ou vendas. Por exemplo, a mensalidade do contador que você paga todo mês, ela acontece independente se você vende 10 ou 20. Da mesma forma, o aluguel do lugar que você usa acontece com você vendendo ou não. Então elas são consideradas despesas fixas. Então, retirando os 3.400 de despesas fixas, nós temos aí um resultado de R$ 7.700. E o último passo é nós subtrairmos os gastos com pessoas. Gastos com pessoas são todas as despesas, como salários de pessoas que você contrata, ou o seu prolabore. Ou seja, toda despesa que você faz, que é pessoal, mas você usou o dinheiro do seu negócio, ele é considerado como um prolabore, ele vai entrar nesse total aí, no nosso caso, R$ 6.200. Então, reduzindo ou subtraindo R$ 6.200 do resultado parcial que nós tínhamos de R$ 7.700, eu tenho lá um resultado final de R$ 1.200. Isso daí é a bottom line, é o lucro líquido no período, é o meu resultado final. Lembrando que desse resultado já foi deduzido o seu prolabore, ou seja, as suas retiradas pessoais. Vamos então aprender como que nós podemos usar o DRE, ou demonstrativo de resultados, para fazer uma análise financeira do nosso negócio. Vamos supor que você está insatisfeito com o lucro líquido no período, ou seja, você esperava que sobraria mais dinheiro no final do mês lá no banco, mas está abaixo do seu esperado. Então, como que nós usamos o DRE para entender o que está acontecendo? A primeira pergunta a ser feita é se o nosso negócio é lucrativo ou não, e para isso nós olhamos no lucro operacional. Se ele tiver um valor positivo, significa que ele dá lucro. Se ele tiver um valor negativo, ele dá prejuízo. E se o nosso negócio dá prejuízo, se o lucro operacional é negativo, significa que quanto mais eu vendo,
mais dinheiro eu perco. Ou seja, você está literalmente pagando para trabalhar. Se o lucro operacional é negativo, eu tenho que olhar em coisas como, por exemplo, o valor que eu estou pagando pelo bem que eu compro para revender, se é uma revenda de alguma coisa, ou se é uma produção de alguma coisa, o valor que eu estou pagando nos insumos, por exemplo, o polvilho para fazer o pão de queijo. Então a primeira medida seria tentar reduzir esses valores, comprar mais barato. Ou então, melhorar os seus processos de produção de maneira que você gaste menos para produzir, ou seja, que você tenha despesas variáveis menores. Outra opção é tentar vender mais caro. Se o mercado comporta um aumento de preço, se você melhorar o seu preço, aumentar o seu preço, você consegue então um lucro operacional maior. Agora, se o seu lucro operacional for positivo, você tem que olhar em outros lugares. Por exemplo, as suas despesas fixas, que são despesas como aluguel, mensalidades e toda despesa que não está relacionada às vendas. Se você conseguir reduzir a sua despesa fixa, você vai conseguir melhorar o seu bottom line lá, o seu lucro líquido no período. E o próximo passo seria analisar seu gasto com pessoas. Talvez você consiga fazer uma redução de pessoal ou uma renegociação salarial, mas o problema mais comum no gasto com pessoas é o descontrole da retirada do prolabore. E geralmente funciona assim, o dono do negócio, ele vai no supermercado fazer compras para casa dele, ele está com dinheiro, com cartão de crédito da empresa, e na hora de pagar ele paga com dinheiro do negócio dele. Ele pensa assim, é a minha empresa, meu negócio, então é meu dinheiro. Mas na verdade, essa mistura faz com que você perca o controle daquilo que a sua empresa está rendendo e como que a sua empresa está gastando o dinheiro. Portanto, se esse é o seu caso, a minha recomendação é que você mantenha um registro de toda a retirada, toda a despesa que você faz para uso pessoal. E inclua isso como retirada de prolabore. E daí quando você olhar aqui no seu DRE, você vai ver lá gasto com pessoas, ele vai incluir todas as despesas que você fez para gasto pessoal. E talvez seja aí que a redução precisa ser feita. É muito comum nós encontrarmos empresas com dificuldades por causa de retiradas de prolabore, além daquilo que a empresa comporta. E é assim que nós construímos o demonstrativo de resultados. E eu tenho uma boa notícia para você. É que você não precisa fazer isso manualmente. Hoje existem sistemas, aplicativos que fazem isso automaticamente. O meu favorito é o Zero Paper da Intuit. Ele foi criado pensando especificamente em profissionais liberais, autônomos, donos de pequenos negócios que não têm muito tempo para ficar entrando em muitos detalhes, mas que